E aí, tudo bem? Observe essas árvores gigantescas. Quando eu olhava para elas, me perguntava como elas retiravam a água do solo e a empurravam até o topo contra toda a força da gravidade. Pense a respeito. Algumas árvores podem crescer centenas de metros de altura. Como a água vem do chão até lá em cima? A resposta é evaporação. Isso me surpreendeu um pouco, confesso. Na verdade, mais de 95% da água que elas absorvem simplesmente evaporam na atmosfera. Mas isso não é uma loucura para você? Quero dizer, como a evaporação pode fazer a água subir e qual o objetivo? Vamos descobrir isso nessa aula. Mas antes de entender, vamos recapitular algumas coisas importantes. Já vimos que as plantas e as árvores podem crescer muito porque desenvolveram estruturas semelhantes a tubos dentro delas chamadas de tecidos vasculares. Eles ajudam no transporte de comida e água de uma parte para outra. E como temos que transportar duas coisas, existem dois tipos de tubo. Um é chamado de xilema, que transporta principalmente a água e alguns minerais dissolvidos, e o outro, floema, que transporta principalmente alimentos. E se você ainda não estudou esses assuntos, eu sugiro que você dê uma olhada no vídeo de introdução aos tecidos vasculares aqui na Khan Academy. Então, vamos lá. Nesse vídeo, vamos conversar sobre o transporte de água. Por isso, vamos focar no xilema e ver como ele funciona. Quando eu estava estudando a respeito desse assunto, antes mesmo de pensar na água, minha principal dúvida era: de onde vêm esses tubos? Como eles chegaram lá? Acontece que eles vêm de células modificadas. Por exemplo, vamos pensar em como o xilema é formado. Inicialmente, tínhamos duas células vegetais normais, mas à medida que elas amadurecem, começam a perder todo o material de dentro. Elas começam a perder o seu núcleo, suas mitocôndrias, seu citoplasma, tudo isso desaparece e, eventualmente, elas perdem também essas paredes celulares horizontais e verticais que se unem para formar um tubo alto e vazio, que é o nosso xilema. Dessa forma, ele pode encher de água. Tá, mas se essas células perdem todas as suas organelas, como elas permanecem vivas? A resposta é que não estão vivas. Todas estão mortas. Por isso, é importante lembrar que o xilema é feito de células mortas. Já no floema, as células estão vivas. Mas isso é algo que vamos falar com calma em outro vídeo. Agora, vamos à grande pergunta dessa aula. Como é que a água sobe pelos vasos do xilema? Como eu já disse, é devido à evaporação. Quando a água finalmente atinge todas as células das folhas, a maior parte delas sai pelos minúsculos poros que estão presentes nessas folhas. Esses poros são chamados de estômatos. Eles são úteis na troca de gases. Quando eles se abrem, a água evapora para a atmosfera. Mas como essa evaporação ajuda a empurrar a água para cima? Para descobrir isso, vamos olhar mais perto essas folhas. Então, digamos que esse é o mesmo tecido do xilema do qual acabamos de falar, feito de células mortas, e esse é um dos poros dos estômatos através dos quais a água pode sair. Agora, se desenharmos algumas moléculas de água aqui, imagine que essas são moléculas individuais dela e, apesar de estarem grandes no desenho, elas são bem pequenas, tá? Elas estão saindo das folhas. Acontece que essas moléculas também atraem fortemente outras moléculas e, como resultado, elas se movem automaticamente e começam a puxar outras. Essa força é chamada de ligação de hidrogênio. Por causa dessa atração,
as outras moléculas começam a se afastar e começam a puxar outras que estão próximas a elas, que começam a puxar outras. Por causa dessa força, a água que começa nas folhas vai até as raízes através desse tubo. É como se uma pessoa estivesse bebendo água em um canudo e, quando ela faz força, a água vai do copo para a boca. É parecido com o que acontece aqui. O xilema é como se fosse um canudo gigante. A evaporação causa a sucção, que faz com que a água seja puxada para cima. E como há muita força de sucção dentro do xilema, as paredes do tecido precisam ser super espessas e grossas o suficiente para suportar essa força. Para você entender melhor, veja um exemplo. Aqui temos uma garrafa de água. Quando eu começo a fazer uma sucção, as paredes cedem facilmente. Há uma sucção semelhante aqui, mas muito mais forte, e por isso as paredes precisam ser fortes o suficiente para não cederem. Os xilemas têm paredes bastante fortes, por isso também atuam como espinha dorsal para as plantas e árvores. E a madeira é feita de xilema? A palavra xilema vem do grego xilon, que significa madeira. Então, sim, a madeira que é usada nos móveis já fez parte desse incrível sistema de condução de água. Isso é maravilhoso, né? Mas por que as plantas têm que passar por todo esse trabalho para sugar essa água e depois fazê-la evaporar? Por que estão fazendo isso? Por muitas razões. Em primeiro, elas precisam de um pouco dessa água. Elas não jogam tudo fora. Parte da água é útil na fotossíntese, mas o mais importante é que esse fluxo de água ajuda a transportar os minerais importantes do solo para as células da planta. Então, a água funciona como um trem onde os minerais são os passageiros que vão do solo até os seus destinos, que são as folhas. Aqui, eles são absorvidos. A água é jogada fora e o processo se repete. É por isso que as árvores obtêm os seus minerais importantes para o crescimento. E se isso não bastasse, a evaporação também é útil para resfriá-los. É como quando você sai no sol quente e começa a suar. Quando isso acontece, o seu corpo resfria. De maneira semelhante, as árvores e plantas estão sempre expostas ao sol quente durante o dia. Elas também precisam se refrescar e, em vez de suar, elas evaporam essa água e isso ajuda a resfriá-las. Com isso, podemos ver que a evaporação é um grande problema para as plantas e as árvores. Chamamos isso de transpiração. Mas por que essa transpiração é útil? Por causa da força de sucção. Com isso, a água é puxada para cima e transporta os minerais, causando resfriamento. Um resfriamento evaporativo. Ambos são essenciais e é assim que o xilema funciona. Tá, mais uma dúvida que pode acontecer é: e à noite? Porque a transpiração requer calor que você obtém durante o dia, mas durante a noite quase não há transpiração. E como esse tubo de água está funcionando? Por que a água não volta? Isso porque existe uma segunda força atuando. Ela vem das próprias raízes. É chamada de radicular. E é essa força que garante que à noite a água não volte. Existem duas forças agindo: a de sucção, devido à transpiração, e a pressão radicular, sendo que, durante o dia, a transpiração domina e à noite essa aqui. Mas como isso funciona? Deixa eu dar uma visão geral rápida aqui para finalizar a aula. Eu dei um zoom nessa parte da raiz aqui. Note que tem várias partículas de água em volta dela, e os pontos são os minerais. E a concentração é praticamente uniforme porque a difusão garante isso. Mas agora, as células dessas raízes
começam a interferir no equilíbrio da concentração. Elas começam a absorver os minerais ao seu redor e do solo, e isso não pode acontecer por si só. As células precisam gastar energia para trazer esses minerais. Isso é chamado de processo ativo ou transporte ativo. O ativo significa que eles estão usando energia para transportar os minerais dentro de suas células. Agora, veja o que acontece. Como o solo perdeu os minerais, essa solução ficou diluída porque tem muita água, mas tem menos minerais, e a solução dentro das raízes ficou concentrada, mais concentrada do que fora. E a natureza não gosta disso. Ela prefere o equilíbrio. Então, os minerais têm que fluir de volta, mas as células não permitem. Elas usam energia para garantir que isso não aconteça. Mas então, o que a natureza faz para corrigir isso? Ela garante que a água comece a entrar. Como a região externa é mais diluída, a água entra na região mais concentrada e começa a diluir internamente também. Esse processo é chamado de osmose. É um tipo especial de difusão em que as partículas se movem de uma concentração mais alta para uma mais baixa. Mas, em vez disso, a água começa a se mover de uma concentração mais baixa para uma mais alta. A ideia é a mesma, equilibrar a concentração. E, como resultado dessa osmose, a água começa a entrar e a empurrar o tubo que já está presente aqui. É por causa disso que tem uma pressão na raiz, e é chamada, como já vimos, de pressão radicular, e acontece devido à osmose, e por isso, às vezes também chamamos de pressão osmótica. Ela não é tão forte como essa sucção, mas durante a noite é a única disponível, o que garante que esse tubo de água não caia. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima!